Do Senhor, será que você pode dizer glória a Deus? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Livro de Êxodo, do Êxodo, capítulo de número 3. Segundo livro da Bíblia, o segundo livro de Moisés, escrito por Moisés. Êxodo, capítulo de número 3. Sou grato a Deus por essa oportunidade nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Éder, do nosso pastor José Willis e todo o corpo de obreiros desta casa, assim como toda a igreja. Você que mesmo sabendo quando chegou aqui que era eu que ia ministrar, ficou aí, não quis ir embora. Que Deus abençoe sua vida e me ajuda, que eu creio que Jesus, através da sua palavra, pode falar algo conosco nesta manhã, amém? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2, quem encontrou diga aleluia. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Vamos lá? Eu vou tentar não ser cansativo, mas fiel à palavra do Senhor nessa manhã. Olha para mim. Em tempos difíceis, Deus sempre vai acender, incendiar uma sarça. Se lembra dessa frase? Em tempos difíceis, Deus sempre vai acender ou incendiar uma sarça. É interessante porque este capítulo vai começar dizendo o que Moisés está fazendo nesse tempo. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, mas a verdade é que Moisés não foi chamado para apacentar a ovelha do seu sogro. Moisés foi chamado para apacentar as ovelhas do seu pai. E quando digo pai, não falo pai biológico, terreno, mas o pai celestial. Havia um rebanho, havia Israel que aguardava por alguém que tinha um chamado para liderar. Era tempos difíceis, era tempo de escravidão, era tempo que Israel estava perdendo de certa forma a esperança nas promessas que Deus tinha sobre a sua vida, porque estava vivendo um tempo de escravidão no Egito. E ora, é meio contraditório você ter a promessa de reinar com um Deus que é rei, mas você está vivendo como escravo em uma terra que não é sua. Mas é exatamente nesse tempo difícil em que Moisés está fora do seu propósito. E entenda, não estou criticando a postura de Moisés estar trabalhando, não. Talvez Moisés está exatamente onde está porque Deus está lhe concedendo um tempo de preparo, um tempo de treinamento. Então Deus, antes de dar as suas ovelhas para Moisés liderar, para Moisés guiar, Deus concede as ovelhas do sogro para Moisés treinar. Então entenda uma verdade, às vezes nós olhamos para alguém que tem uma chamada, alguém que Deus quer usar, e nós dizemos: fulano está parado até hoje, fulano não está fazendo nada, já era para estar fazendo alguma coisa para Deus, já era para estar com o microfone na mão, já era para estar andando na rua, mas às vezes não é tempo, Deus ainda não concedeu tempo. Então calma com os mais novos, deixa Jesus treinar eles, deixa Deus treinar ele. Calma com quem está chegando na fé agora, parece menino, levanta a mão demais, dá glória a Deus demais, fala em língua demais. É Deus que está treinando ele, e é esse tempo que Moisés está vivendo. Foi chamado para liderar as ovelhas de Deus, mas está liderando as ovelhas do seu sogro. Mas é nesse tempo que Deus faz uma sarça arder. E é interessante porque Moisés vai estar fazendo a função que é designada a ele. Moisés está trabalhando. Deus, eu gosto dessa frase, já ouvi várias vezes e sempre repito: Deus nunca chama ninguém que está parado. Deus nunca chama ninguém que não quer fazer nada. Não, Deus sempre chama alguém que já está trabalhando. Pode estar trabalhando no secular, Ele chama para a sua obra. Pode estar trabalhando na obra, Ele chama para a obra ainda mais. É assim, Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Moisés está trabalhando, e no meio desse trabalho, Deus aparece para Moisés. Mas a princípio, Moisés não vê Deus. E é isso que me chama a atenção. Porque é Deus que está chamando Moisés e dizendo: Moisés, chegou o tempo. Mas quando Moisés está realizando o trabalho, que ele olha para Deus, porque ele está olhando para Deus, mas ele ainda não sabe que é Deus. Ué, Pablo, como é que é isso? É só você ler. O texto diz que Moisés, olhando, ele viu uma sarça ardendo em fogo.
Agora preste atenção, sarça é uma planta, uma árvore, um arbusto, do jeito que você quiser chamar, é uma espécie de planta. E é uma planta que é comum naquela região. E é uma planta também que tem facilidade de pegar fogo. Então Moisés está vendo algo comum, que é uma sarça. Mas de repente ele começa a observar aquela sarça e ele percebe que a sarça é comum, mas está fazendo algo extraordinário. Eu vou repetir isso aqui para que você guarde dentro do seu coração, porque essa é a palavra de Deus para você essa manhã. Moisés está olhando para uma sarça e ele percebe que a sarça é comum, mas que aquela sarça está fazendo algo extraordinário. Pablo, eu não entendi porque essa palavra é para mim, porque você pode ser uma pessoa comum, essa igreja aos olhos humanos pode ser uma igreja comum, mas quem olhar para você, quem olhar para essa casa, quem olhar para a tua família vai ter que olhar e dizer, é uma família comum, é um homem comum, é uma mulher comum, mas está fazendo algo extraordinário. A sarça é comum, mas Moisés olha e percebe que está acontecendo algo extraordinário. O que é, Pablo? A sarça está pegando fogo, só que o fogo não consome a sarça. Então Moisés observa, quem sabe, conjecturando agora, coisa de mente de pregador, que está iniciando, ele olha para a sarça por mais alguns 5, 10 minutos, e ele percebe que a sarça está queimando em fogo, mas ela não se consome. Então ele olha e diz, a sarça é comum, tem demais aqui, mas o que está acontecendo ali é extraordinário. Então Moisés olha e diz, eu vou me aproximar. E é aqui que me chamou a atenção, porque uma sarça ardendo em fogo não faria ninguém se aproximar, era comum, era normal, mas quando Moisés olha, ele percebe que tem algo extraordinário, que faz com que a sarça lhe atraia. O que é, Pablo? É porque o fogo está ardendo, mas o fogo não lhe consome. Então Moisés percebe que algo diferente está acontecendo ali, e aquilo dali atrai a presença de Moisés. Pablo, o que você está querendo dizer essa manhã? Que Deus está precisando, que Deus está chamando, que Deus está convocando sarças no meio desse tempo difícil. Não entendi, Pablo? No meio da pandemia, no meio de um tempo de crise financeira, no meio de uma crise moral, no meio de uma crise espiritual, Deus está nos convocando a sermos sarças, que Ele tem acendido o seu fogo nesses últimos dias. Por que, Pablo? Porque existem muitos Moisés que estão na função errada, mas estão esperando que sarças comecem a arder em fogo, e comecem a designar, comecem a liberar seus destinos através da palavra de Deus. Existe muito Moisés que está parado, esperando escutar e ver a Deus, um encontro verdadeiro com Deus, e para isso, Deus precisa que sarças comecem a ser cheias do seu Espírito, e comecem a arder no fogo do Espírito Santo, para que Moisés seja atraído para a presença de Deus. Deus está chamando sarças nesse tempo. Ainda não entendi, Pablo, te explico. Se a sarça não arde no fogo e o fogo não lhe consome, se algo de extraordinário não acontece com aquela sarça, Moisés continua fazendo a mesma função de sempre, e o povo continua gemendo e sendo escravizado como estava. Mas quando a sarça arde no fogo, e aquele fogo não é um fogo estranho, aquele fogo não é um fogo que consome, não é pecado, aquele fogo não é um fogo que ele fica soberbo dizendo, a sarça dizendo, tá vendo aí, sarças, vocês são tudo normal, mas eu estou fazendo, não, porque aquele fogo está ardendo e não consome a sarça, mas a sarça continua sendo uma sarça comum. O que tem diferente não é a sarça, o que tem diferente é a presença que está na sarça. Será que você está me entendendo essa manhã? Deus está dizendo, você é um homem comum, você é uma mulher comum, você é um jovem comum, mas a presença que habita em você é uma presença diferente. É uma presença que não vai te consumir no pecado, é uma presença que não vai te consumir na soberba. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, você continua comum, mas existe uma presença diferente dentro de você. Eu não sei porquê, você é comum, fala comum, se veste comum, anda comum, mas você é atraente, não pelo que você é, mas pela presença que habita dentro de você. Deus está convocando sarças, pessoas que são comuns, que a aparência não é bela. Deus poderia ter descido numa oliveira, Deus poderia ter descido no meio de rosas,
Deus poderia ter descido em árvores mais bonitas, mas Ele escolheu uma sarça comum, sem aparência, sem muita qualidade. Mas Ele estava olhando e está dizendo: eu não preciso de coisa extraordinária para fazer o extraordinário. Eu preciso de coisas comuns, porque eu sou aquele que faço o extraordinário acontecer. Deus está olhando para alguém e está dizendo: eu não preciso de uma família extraordinária para fazer algo extraordinário. Eu não preciso de um ministério extraordinário para poder fazer algo extraordinário. Deus só precisa de você, comum como você é, mas Ele realiza as coisas extraordinárias na sua vida. Agora preste atenção. A sarça é uma árvore que a madeira dela não serve para ser modulada, não serve para ser trabalhada. A sarça, ela tem uma madeira que, se for trabalhada, ela racha e acaba. Deus escolheu uma madeira que não se modulava. Deus escolheu uma madeira que não entra na forma que os homens querem. Ela é simples, mas ela tem identidade. Ela é simples, mas ela não se molda com o ambiente que ela está. Ela é aquilo que ela nasceu para ser. Entendi não, Pablo? Tem crente que se modula no ambiente que ele está. Na pandemia ele se torna alguém caótico. Na bênção ele se torna alguém abençoador. Na crise ele torna alguém pessimista, que não tem mais fé, que desvia, acaba com o fervor. Mas que no tempo de bonança diz que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Mas Deus está dizendo: eu preciso de sarças. São homens e mulheres que, independente do tempo, independente do ambiente, continuarão levantando a mão e adorando a mim. Não pelo tempo que estão vivendo, mas pelo aquilo que eles são. Eles são sarças que não se modulam no ambiente do mundo. São sarças que não se modulam no ambiente que o mundo quer. Mas eles nasceram para ser aquilo que eles são. Eles são sarças da minha presença, que estão ardendo no fogo, independente da escuridão das trevas desse tempo. Se a sarça está ardendo em fogo, ela está iluminando. Deus nos chamou para iluminar. No meio de uma crise onde tudo é escuridão, a igreja continua sendo luz. No meio de um tempo caótico, onde a luz para apontar o caminho se apagou para muitos, a igreja continua firmada, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Eu continuarei sendo lâmpada, porque os meus pés estão iluminados pela lâmpada, que é a tua. A igreja não vai se perder, a igreja não vai ficar perdida. Por quê, Pablo? Porque a igreja não se modula nos padrões humanos. Mais um ponto: a sarça tem espinhos. Mas é interessante falar isso aqui, porque espinho em alguns textos da Bíblia significa pecado. Alguns textos da Bíblia, espinho significa adversidades, mas na sarça não. Na sarça, espinho significa santidade. Ora, Pablo, como é que é isso? Moisés olhou para a sarça, e quando ele olhou para a sarça, ele diz: eu vou me aproximar, tem algo extraordinário acontecendo. Só que quando Moisés vira e vai se aproximar, Deus olha e diz: Moisés, não fique espantado com a sarça não, porque quem está aqui sou eu. Você está vendo sarça, mas a presença que está na sarça sou eu, Moisés. Não vem olhar aqui não, não se aproxima não. Faz o seguinte: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, é lugar santo. E a sandália que você está usando é uma sandália antiga, lá do Egito ainda, Moisés. Só que hoje eu vim te encontrar aqui na sarça para te dar um banho de santidade. E o que é do Egito vai ter que sair, Moisés. Porque hoje você vai ter um encontro verdadeiro com o fogo e a presença que aquece a sarça. Pablo, então, por que os espinhos da sarça significa santidade? Simples, porque nas plantas chamadas sarças, você não vai encontrar ninho de passarinho. Por conta dos seus espinhos, os passarinhos não conseguem pousar nelas. Então não tem ninho.
Nas saças, você não vai ver um passarinho sentado, pousado, né, nos seus galhos. Por quê? Por conta dos seus espinhos. Ora, Pablo, e aonde isso quer dizer santidade? Simples, pensa comigo. Toda árvore que tem muito pombo, que tem muita ave, que a ave senta muito, tem ninhos, tem muitos dejetos, muitas fezes dos animais. Então seus galhos muitas das vezes ficam manchados pelas fezes dos animais, e até o solo em que ele está fica, por conta de tantas aves que passam ali. Mas na sarça não. Na sarça a ave não consegue ficar, por isso também não consegue sujar. Não suja seus galhos, não suja seu território, sempre é limpo. Então quando Deus está dizendo, eu vou acender sarças, Deus está dizendo assim, eu vou acender homens e mulheres que não deixam as aves. E aves aqui nesse sentido quer dizer o inimigo, quer dizer os dados inflamados do inimigo que quer fazer nós pecarmos. Mas na nossa vida espiritual existe espinho, e não é espinho para furar, não é espinho para ferir, não é espinho para machucar, é espinho para poder afastar todo o pecado, é espinho para poder afastar todos os maus que o demônio pode mandar para tentar sujar a nossa vida. Ei, eu quero profetizar sobre a tua e sobre a minha vida e dizer, sobre a nossa vida não haverá sujeira do inferno, sobre a nossa vida o pecado não vai prevalecer, porque somos sarças aquecidas pelo fogo do Espírito. E se tem alguém que recebe essa palavra, pelo amor de Deus, abre a boca, levanta a mão, diga uma palavra de amor ao teu Deus que está aqui essa noite. A sarça é simples, a sarça é limpa, e a sarça não se molda, mas a sarça queima. A sarça é simples, a sarça é limpa, e a sarça não se molda, mas a sarça queima. Porque o que difere essa sarça que Moisés viu das outras sarças que estão ao redor, não é a sua forma, porque as sarças são parecidas. Não é a sua simplicidade, porque todas são simples. Não é a sua limpeza, porque a verdade é que as demais também são limpas. O que diferencia essa sarça das outras é a presença, que faz com que ela queime. Mas ela arde em fogo, mas o fogo não lhe consome. Porque não é um fogo de oba-oba, que ela pula de manhã, mas se esquece da palavra à noite. Não é um fogo emocional, que ela chora aqui, mas não se arrepende de todo o coração. Não, é uma presença verdadeira que está aquecendo a sarça. E é tão verdadeira que os homens olham e não ficam espantados por ela estar falando em línguas. Não é isso que faz o homem se espantar. O que faz ela se espantar não é porque a sarça está pulando, porque a sarça está plantada, enraizada. Ela não pula, ela não grita, ela não fala. O que está atraindo Moisés é a presença de Deus que está sobre ela, que faz Moisés olhar e dizer, tem algo extraordinário acontecendo ali. Deixa eu te falar uma verdade. O mundo não quer saber se você pula de um pé só. E deixa eu te falar uma coisa, eu gosto disso, eu faço isso, irmão. Se você procurar qualquer pessoa que me conhece e dizer, como é que é o Pablo quando ele sente, vai dizer, é doido, ele corre na igreja, ele pula, ele faz o que Deus, ele é meio doido. Então eu não estou criticando quem faz, entenda, eu faço. Mas o mundo não está interessado em saber se eu pulo, se eu corro, se eu levanto a mão, se eu falo uma rajada de línguas estranhas, se eu sei toda a Bíblia Sagrada, se eu canto bonito. Não, o mundo não está interessado nisso, porque isso aí tem muita gente simples, limpa que faz, ou que aparentemente é simples e limpa. O que o mundo está querendo e está interessado ele está procurando, essa é a palavra, ele está procurando. As pessoas do mundo estão procurando. É por isso que ela olha para um presidente e diz, esse é nosso Messias. Aí outros dizem, não, esse aí é o demônio, é aquele lá que é o nosso Messias, é o nosso Salvador. Uns é de direita, outros é de esquerda, outros ficam no centro, mas eles estão achando que é na esquerda que está a solução, é na direita que está a solução, é no centro que está a solução. E a verdade é que nós sabemos como igreja
Se o mundo precisasse de um político, Deus tinha mandado um político para descer aqui e salvar o homem. O mundo não precisa de um político. O mundo precisa de um salvador. E o mundo está perdido, olhando para um lado e para o outro e dizendo: cadê nosso salvador? Será que está aqui? Cadê nosso salvador? Será que está aqui? Mas o mundo está precisando olhar para mim e para você e dizer: ah não, nosso salvador está lá. E alguém vai dizer: teu salvador é o Pablo. E alguém vai dizer: não, o Pablo é só uma sarça simples. O Pablo é só uma sarça. Agora o que habita no Pablo é a presença do salvador do mundo. Cadê quem tem essa presença? Cadê quem tem essa presença? Queime no fogo essa manhã e deixa ele te falar. Pablo, que palavra é essa? Uma palavra de despertamento. Que o mundo está procurando solução na vacina. E por favor, quando for sua vez, se vacine. Se cuide. Mas deixa eu dizer uma coisa: a solução do mundo não está na vacina. Essa vacina vai solucionar talvez uma pandemia. Uma. Mas não tem solução para o mundo. O mundo está à procura de um salvador. E para eles identificar esse salvador, não adianta eles olhar para o céu azul. Não adianta eles olhar para a Catedral do Amor, apenas as paredes físicas. Eles precisam olhar para homens e mulheres que são verdadeiras saças. Que eles vão olhar e vão dizer: como é que alguém tão simples está queimando de uma forma tão poderosa e fazendo algo tão extraordinário? Como é que uma mulher tão simples, ela parece comigo, ela se veste parecido comigo, ela fala igual eu entendo o que ela fala, mas como é que ela faz essa coisa tão extraordinária? E alguém vai olhar e vai dizer: deve ser a presença que está nela. Porque quando Moisés foi chegar perto, ele olhou e disse: eu vou ver que mistério é esse. Se ele fosse pentecostal igual a gente, ele ia dizer: eu vou ver que mistério é esse que está acontecendo com essa sarça. Só que quando ele foi avançar, quem falou não foi a sarça. Quando ele foi avançar, quem falou foi o próprio Deus. Porque sarça não fala. Sarça é só instrumento daquele que fala. Eu quero profetizar que você vai parar de falar o que você quer para falar o que Ele quer para pessoas que precisam. Ei mamãe, ei papai, eu quero profetizar que você vai ser sarça na vida de Moisés que está dentro da tua família. Ei pastor, eu quero profetizar que você vai ser sarça para as ovelhas que você está cuidando. Ei pregador, ei cantor, cantora, eu quero profetizar que você vai ser uma sarça. Alguém que não vai cantar o que quer, alguém que não vai pregar o que quer, mas vai fazer o que a presença está mandando você fazer nesse tempo. Moisés vai chegar perto, e aí quem vai falar não é a sarça, quem vai falar é o próprio Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés. É uma chamada para a santidade, porque o lugar que você vai entrar agora é terra santa. Está vendo o que está acontecendo? Mas estou vendo, Senhor, é extraordinário. Quer fazer parte? Quero. Tira a sandália. O mundo lá está lá fora. Ele está esperando olhar para nós e dizer: eu quero viver o que o Pablo vive. Eu quero viver o que ela vive. Eu quero viver o que esses homens e essas mulheres vivem. Como é que eu faço? Aí quem vai falar não é você. Quem vai falar é o próprio Deus. Tira a sandália dos teus pés e entra, porque aqui o negócio é diferente. Aqui tem uma presença, aqui tem um fogo que arde, mas um fogo que não consome. É um fogo que edifica. É um fogo que arde, mas é um fogo que não destabiliza. Pelo contrário, é um fogo que estabiliza. É um fogo que arde, mas é um fogo que não acaba com nada. Pelo contrário, é um fogo que constrói. É isso que você vai a partir de hoje passar a viver na tua vida. Não porque eu estou pregando, mas porque Deus está falando. Deus está mandando um fogo na tua vida que não vai destruir, vai construir. Deus está mandando um fogo na tua vida que não vai destabilizar, vai edificar. Existe um fogo que vai queimar nas nossas vidas, que vai atrair vidas para Ele. Aí Moisés chega perto, Deus fala. Deus chama a santidade e Deus libera um destino. Ô Moisés, o que você está fazendo? Senhor, eu estou apacentando as ovelhas do meu sogro Jetro. Moisés, eu te chamei para apacentar a ovelha dos homens. Te chamei para ser o meu libertador. Ele olha para a sarça, se encontra com Deus e tem um destino liberado. Vou repetir para você entender. Ele olha para a sarça, é atraído por Deus e tem um destino liberado.
como pais e mães, precisamos ser sarça na vida dos nossos filhos. E agora eu posso falar nossos filhos, porque agora eu sou pai também, recente, estou aprendendo, mas... E posso dizer sobre responsabilidade, porque agora tenho uma responsabilidade, então cai sobre vocês, sobre mim. Mas como pais, nós precisamos ser libertadores de destino da vida dos nossos filhos. É a sarça que atrai Moisés e faz com que Deus libere seu destino. Você não é pastor de ovelha dos homens, você é libertador das minhas ovelhas que estão em escravidão. Vai, Moisés. Mas tudo aconteceu porque a sarça tinha presença. Papai, mamãe, você tem que queimar. Você precisa ser incendiado pelo Espírito. Porque teu filho está olhando para você e está esperando, dizendo: eita, quando é que papai e mamãe vai ficar cheio e queimar na presença de Deus? Porque quando eles queimar na presença de Deus, eu vou chegar tão perto de Deus que Deus vai liberar meu destino. Ei, pastores, sobre a tua vida é uma responsabilidade de ovelhas, que precisa que você queime, seja cheio do Espírito, não de um espírito de oba-oba, mas da presença de Deus, para as ovelhas olhar para você e dizer: eu quero esse negócio também. Deus dizer: agora eu libero o teu destino. Ei líder, os teus liderados estão esperando você queimar, cheio do Espírito, e eles estão dizendo: quando o meu líder queimar no Espírito, eu vou ser tão cheio de Deus, meu Espírito será liberado. Quando Moisés sai do encontro com a sarça, que não foi com a sarça, mas foi com Deus, seu destino está liberado. Moisés sai daquele encontro com poderes, irmão. Poderes. De pegar um cajado, jogar e virar uma serpente, pegar a serpente e virar um cajado, colocar a mão dentro do seu paletó, vamos dizer assim, e está com lepra, e colocar e tirar de novo, estava sã. Poderes. Deus tem poderes para liberar, mas precisa que sarças comecem a queimar. Deus tem poderes para liberar. Como é que é, Pablo? Deus tem dons espirituais, Deus tem batismo com o Espírito Santo, Deus tem almas para salvar, Deus tem milagres para fazer, mas Ele está procurando por sarças. E se você veio aqui essa manhã, você poderia ter decidido vir só no culto à noite. Você poderia ter decidido hoje ter ficado em casa, mas se você veio aqui essa manhã, Deus poderia ter nos dado uma palavra de bênção, Deus poderia ter nos dado uma palavra de prosperidade, de milagres, mas nessa manhã Ele decidiu falar: eu estou procurando postar. Sabe o que é isso? É Deus chamando você e eu e dizendo: é você que eu quero, Pablo, é você que eu quero, Will, é você que eu quero usar como sarça, que vai queimar na minha presença. Cadê as sarças? Cadê pessoas que estão decididas a se levantar como sarça nesse tempo? Cadê pessoas que estão decididas a ser cheias do Espírito Santo, para atrair vidas, para serem liberados seus destinos? Vamos lá, recapitulando e eu termino. Vem, André, vem, Larissa, vem, pastor, vem ao Ministério Catedral. Isso. A sarça é simples. Não é porque eu tenho uma presença que agora eu preciso ser maior que todos. Pelo contrário, quanto mais de Deus eu tenho, mais simples eu sou. Essa é a verdade. A sarça é limpa, ela tem espinhos, mas que não machuca. Ela afasta o pecado, distancia do pecado. Tem crente que tem espinho, mas é espinho que não afasta o pecado, afasta os irmãos. Está errado. Porque a sarça tem espinhos, que nós lemos, mas o espinho dela atrai Moisés. Olha que coisa linda. Ela atrai as pessoas mesmo tendo espinho, porque os espinhos não é para ferir. E ela distancia a peste. Quer ter espinho, irmão? Pode ter, não tem problema não. Eu sei que muita gente já pregou: crente não foi chamado para ter espinho na sua vida. Mas hoje o Pablo está dizendo, com contexto bíblico, com base bíblica: tem espinho, mas espinho que atrai as pessoas e distancia as pestes. Atrai as pessoas e distancia a peste. Pablo, esse espinho aí eu nunca vi. É porque esse o homem não pode dar. Esse teu temperamento não pode te dar. Esse teu estudo não pode te dar. Só a presença dele que dá. A sarça é simples, a sarça é limpa e a sarça não se molda. O mundo se molda no ambiente que está vivendo. Ambiente de peste,
Pessimismo. Ambiente tudo dando certo? Oh, que Deus bom. Deus existe sim. Eu não sou crente, eu não sou católico, mas Deus existe sim. Deus é bom demais. Ambiente de peste, ambiente de pandemia. Será que Deus existe? Deixa crianças morrer, deixa acidente acontecer. Mas a igreja continua firmada. Deus existe no tempo da bonança. Deus existe no tempo da escravidão. Deus existe no tempo da pandemia. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, a nossa fé é inabalável. A sarça ela não se molda, e a sarça ela queima, mas ela não se consome. A sarça ela queima, mas ela não se consome. Quantas pessoas você já viu dizendo que está queimando na presença de Deus, mas queima de manhã e está pecando à tarde? Queima sexta, sábado e domingo na presença de Deus, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de segunda a quinta vive como se fosse desviado. É um fogo que consome, não é o fogo dele. A sarça arde em fogo, mas esse fogo não consome. Esse fogo atrai. Esse fogo edifica. E esse fogo libera destinos. A sarça arde em um fogo porque ela tem uma presença. E essa presença levanta Moisés. Deus quer levantar Moisés nesse tempo. Mas talvez você não seja Moisés, mas Deus te chamou para ser uma sarça. Talvez você não seja um Moisés, mas você seja uma sarça. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Falei que não ia ser cansativo. Pablo, mas você foi. É porque eu não sei pregar, irmão, mas eu tentei ser rápido. Feche os olhos. Vem a banda comigo. Depois, no final da oração, vocês entram louvando, tá bom? Feche os olhos. Se você ficar à vontade, coloque a mão no seu coração. Pablo, eu não gosto de colocar a mão no coração, eu gosto de ficar livre. Não tem problema, fica livre, fica da melhor forma possível. Deus está nos convocando essa manhã. Deus está nos convocando essa manhã. Isso, eu quero que você ore agora. E a convocação é: eu quero sarças. Sarças simples, sarças limpas e sarças que não se moldam, mas que queima no fogo da minha presença. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, aqui estamos nós na tua presença. Oh Senhor, se estamos aqui essa manhã é porque nós sabemos que dependemos da tua presença e precisamos queimar, cheios do teu Espírito. Muito mais do que movimentos, muito mais, Senhor, do que barulho. Nós precisamos atrair pela presença que habita em nós. Oh Deus, foi uma sarça simples que atraiu Moisés. Foi uma sarça simples que foi usada para o Senhor liberar o destino de Moisés. Oh Deus, nós queremos ser sarças que atraem o mundo à tua presença. Nós queremos ser sarça cheia do teu Espírito, que se torna instrumento, boca tua, para o Senhor falar com essa terra. Oh Deus, nós não vamos nos moldar. Oh Deus, nós permaneceremos limpos. Oh Deus, nós nos permaneceremos simples, mas cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. Deus, libera a tua presença sobre esta casa agora. Aquece as tuas sarças neste momento, Deus. Onde tiver um pai, faça ele queimar na presença do teu Espírito. Onde tiver um líder, um pastor, um homem, uma mulher, um jovem desejando esse fogo, queima ele com teu fogo agora, Espírito Santo. Aquece e incendeia pelo poder que há no teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Continua adorando, continua adorando, continua exaltando ao nome do Senhor, porque Ele se encontra aqui nessa